Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento excelentíssimos ministros, ministra Carmen Lúcia, excelentíssimo representante da Procuradoria-Geral da República. É um prazer poder falar perante essa Suprema Corte, representando a Associação das Testemunhas Cristãs de Jeová. Inclusive, estou acompanhado aqui de alguns dos representantes da associação que aguardam com expectativa o desenrolar desse julgamento. E me sinto feliz, principalmente, de poder falar a respeito desse tema, que apesar de tão caro, apesar de trazer tantos valores importantes, infelizmente ele ainda traz consigo alguma carga de polêmica, muitas vezes também algum preconceito, que ao nosso ver é gerado muitas vezes pela desinformação. Por isso é importante iniciar fazendo algumas ponderações breves que nós consideramos importantes para Vossas Excelências e no nosso modesto papel como amigos da Corte contribuir de alguma forma com o debate. Uma primeira questão que é importante de ser colocada, senhor presidente, é que esse julgamento não trata de um pretenso embate da religião contra a ciência. Não trata de um embate da fé contra a medicina, e muito menos de um embate das testemunhas de Jeová contra os médicos. Ao contrário, esse julgamento traz consigo a possibilidade de se produzir a convergência entre as necessidades legítimas deste grupo religioso com os melhores interesses públicos de toda a coletividade no que diz respeito a produzir uma saúde pública eficiente, acolhedora e também economicamente sustentável. Por isso, é importante mencionar para alguns que muitas vezes defendem que o paciente testemunha de Jeová não poderia abrir mão ou se recusar a submeter a uma transfusão de sangue, porque isso violaria o seu direito à vida. É importante pontuar, senhores ministros, que essa afirmação parte de uma premissa completamente equivocada. Essa afirmação parte da premissa de que não existiria uma outra forma de se tratar anemia, sangramento, que não a transfusão de sangue. Mas essa premissa é equivocada não porque nós estamos dizendo, mas é porque a ciência tem apontado numa direção completamente oposta, como já foi colocado aqui pelas minhas colegas que me antecederam. Inclusive, eu gostaria apenas de enfatizar que no ano de 2021, a Organização Mundial da Saúde emitiu essa diretriz sanitária mundial, dizendo que é urgente os países implementarem esse programa para gerenciar o sangue do próprio paciente. E por que a OMS disse isso? Qual a razão principal? Nós juntamos aos autos já esse documento e fizemos chegar também aos gabinetes de Vossas Excelências. E aqui na página 5, esse documento ele é baseado em mais de 220 referências de estudos científicos. E na página 5 do documento, a OMS traz um estudo realizado na Austrália, em 4 hospitais, em que se implementou esse programa, e ao final das análises, esse estudo envolveu mais de 600 mil pacientes. E ele traz um dado relevantíssimo. Um dos achados desse estudo foi a redução de 28% da taxa de mortalidade dos pacientes. Mais de 600 mil pacientes, 28% de redução da mortalidade. Basta a gente fazer as contas e ver onde é que estaria a violação do direito à vida. E não só isso, nós temos aqui hoje, presentes nesse plenário, algumas dezenas de homens e mulheres, testemunhas de Jeová, que já se submeteram a tratamentos de saúde no SUS, desde cirurgias mais simples até cirurgias complexas, de grande porte, e que, por curioso que possa parecer para alguns que defendem o contrário, eles estão todos vivos e presentes aqui para contar a sua história. Então é importante colocar isso, que essa premissa de que a recusa à transfusão violaria o direito à vida, ela não se sustenta do ponto de vista científico. Segunda premissa, que muitas vezes se equivoca, há quem defenda que, ok, pode ser que exista o tratamento, pode ser que ele seja melhor, mas ele é caro, ele onera o Estado, ele impacta a saúde pública. Esse mesmo estudo, senhor presidente, trazido na diretriz da Organização Mundial da Saúde,
aponta numa direção oposta. Nesses 4 hospitais em que foi implementado esse programa, ao final de 6 anos de condução do programa, de um investimento inicial de 3,5 milhões de dólares, o resultado final encontrado foi uma economia na casa dos 100 milhões de dólares, apenas em 4 hospitais. Dá para nós termos uma ideia do impacto que isso poderia ter no nosso sistema de saúde, quando a ciência está apontando que é possível economizar, que é possível fazer isso dentro do nosso sistema. Mas se é assim, se existe o tratamento, se é possível acomodar dentro do sistema público, qual é a dificuldade dos cidadãos testemunhas de Jeová? Qual é o problema existente? Porque, inclusive, nós já temos, como foi mencionado, algumas iniciativas muito louváveis no país. Como foi mencionado no estado do Ceará, esse programa já é política de Estado desde 2017, com ótimos resultados. Aqui no Distrito Federal, a Secretaria de Estado do Distrito Federal já está implementando o programa. Montou um grupo de trabalho, selecionou os principais hospitais e já está trabalhando nisso. Nós temos também, em São Paulo, como foi mencionado, na Unifesp, no Hospital Universitário da Unifesp, 100% SUS. O tratamento já é feito em cirurgias cardiovasculares, neurocirurgia, transplante renal e em outras disciplinas. E mais, os profissionais da Unifesp têm feito um empenho louvável de compartilhar esse conhecimento com outras instituições. Por meio de convênios institucionais, eles oferecem gratuitamente o curso de capacitação no PBM, compartilham a experiência. Ou seja, é possível. Então, qual é o problema? Qual é a dificuldade? A dificuldade é que, por não haver uma resposta conclusiva sobre se é legítima a recusa da transfusão de sangue pelas testemunhas de Jeová por convicção religiosa, o fato é que, muitas vezes, esses pacientes ficam na porta do hospital. Pelo Estado brasileiro não ter dado essa resposta ainda, o que acontece é que, muitas vezes, eles não conseguem nem chegar até o médico, o profissional que vai avaliar. Só para exemplificar, nos últimos meses, nós acompanhamos o caso de 3 pacientes que tiveram uma fratura de fêmur, assim como o senhor Eli, tratado num dos casos aqui. E aí, inicialmente, eles foram recusados lá no hospital em que eles estavam sendo atendidos. E aí, com o decorrer do tempo, até se levantar as informações, as tratativas com o hospital, conseguir a documentação, ingressar com uma ação judicial para conseguir uma liminar que determinava o tratamento, o que aconteceu, nos 3 casos, houve a consolidação da fratura. Ou seja, o osso se colou por conta própria, de forma equivocada. E um desses pacientes está hoje com 4 centímetros a menos em uma das pernas. E ele vai ter que conviver com isso se não quiser passar por um outro procedimento para quebrar novamente o osso, para fazer a cirurgia e colocar novamente. Sendo que, talvez em algumas horas de cirurgia, ele já estaria de alta, em casa, recuperado, utilizando o que o sistema poderia oferecer para ele. E para concluir, senhor presidente, eu gostaria aqui, nessa oportunidade, de relembrar as palavras de Vossa Excelência no julgamento da ADI 4439, que também tratava da liberdade religiosa. E Vossa Excelência, naquela oportunidade, fez a seguinte reflexão, de que a religião, para aqueles que seguem os seus preceitos, é mais do que uma simples visão de mundo, mas é a condição de verdadeira existência. E naquela oportunidade, Vossa Excelência invocou um precedente da Corte Europeia de Direitos Humanos, no caso Kokkinakis versus Grécia. E uma curiosidade a respeito desse julgamento é que o senhor Minos Kokkinakis também era uma testemunha de Jeová. Ele foi encarcerado mais de 60 vezes, respondeu a 19 processos, e sabe qual era o crime do qual ele era acusado? Proselitismo. Por querer compartilhar com seus vizinhos aquilo que ele entendia da Bíblia. Então, foi entendido naquele julgamento por aquela corte, é que a liberdade religiosa não se restringe apenas ao âmbito privado. É necessário poder haver a externalização dessa fé. E é assim que é no caso
das testemunhas de Jeová, senhores ministros. Presidente, Vossa Excelência permite uma indagação Sem em dúvida. matéria de fato. Pois não, Obrigado. ministro Tim. Tanto Vossa Excelência como as ilustres advogadas, e a quem eu homenageio pela qualidade da sustentação, fizeram seguidas alusões a casos de cirurgias. E isso, creio que, do ponto de vista fático, está bem claro. Mas eu gostaria de indagar de Vossa Excelência duas situações, se há casuística, chamemos assim, na respeitável igreja que as senhoras e os senhores representam. A primeira indagação é sobre situações de emergência imprevisíveis. Um grave acidente de trânsito em que o SAMU vá lá, socorra a pessoa e leva a pessoa inconsciente para o hospital. É utilizado apenas aquele cartão a que uma das doutoras fez alusão, ou nestes casos há uma compreensão de que a pessoa recebe a transfusão, depois busca, chamemos assim, uma absolvição religiosa? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, no caso de crianças, recém-nascidos, 6 meses, como se dá o suprimento da óbvia impossibilidade de manifestação da vontade? Porque todas as sustentações, como disse, de alta qualidade, aludiram à mesma circunstância, que é absolutamente compreensível. Cirurgias planejadas, eletivas ou não, mas planejáveis, chamemos assim. Eu gostaria de indagar essas outras duas situações para um melhor esclarecimento em outro momento. Agradeço ao presidente. Obrigado a Vossa Excelência, doutor Laércio. Vossa Excelência continua com a palavra, com tempo adicional para responder ou apresentar as questões que tiver em face da manifestação. Eu só queria explicar Tim. por que eu fiz pro amicus curiae, porque ele é amigo da corte. Por isso que eu fiz isso. Presumivelmente. Muito bem, ministro. Eu primeiramente agradeço a pergunta, a oportunidade de trazer esse esclarecimento também. Eu acho que esse debate no plenário favorece, né, a essas respostas. Então, nas questões de urgência e emergência, eu não tenho conhecimento técnico médico, mas eu posso falar um pouquinho da nossa observação a nível nacional e mundial do que acontece. A própria Organização Mundial da Saúde, nesses estudos, enfatiza que mesmo nas situações de urgência e emergência, é possível se utilizar técnicas que evitem a transfusão de sangue. O que acontece muitas vezes na nossa realidade aqui é que pelos hospitais, por não haver ainda um engajamento, né, do Estado brasileiro como um todo, desses profissionais estarem preparados para essas situações, o que acontece é que eles acabam ficando numa situação de recusa de atendimento, de recusa de tratamento, e aí o paciente tem que, de outras formas, tentar chegar até um outro profissional, mas numa situação de emergência isso fica prejudicado. Mas na questão espiritual, né, que Vossa Excelência indagou, a Associação das Testemunhas de Jeová mundialmente tem atuado no sentido de respeitar as decisões individuais de cada membro da religião. Ou né? circunstâncias individuais que são... A pessoa está inconsciente. Isso, enfim. Exatamente. E o médico tem um dever ético. Sim, mas é importante... O paciente vai ser culpabilizado, não do ponto de vista jurídico, do ponto de vista... É esse o confronto de direitos fundamentais. O que acontece é que, na sua imensa maioria, os pacientes testemunhas de Jeová, eles portam esse cartão, fazem cópias, deixam com os familiares, inclusive, para evitar esse tipo de situação, né? Mas é importante frisar, ministro, que para um cidadão, para um ser humano testemunha de Jeová, sofrer uma transfusão de sangue contra a sua vontade é equiparado a um estupro, por exemplo. A gente tem casos, por exemplo, de pacientes com diagnóstico de estresse pós-traumático por conta dessa situação. Tamanho impacto que aquilo causa nessas pessoas. Eu agradeço ao senhor. Obrigado. Concluindo, senhor presidente, brevemente, então, colocadas essas questões, algo importante a ser enfatizado é que, se a resposta ser dada às duas questões levantadas nesses dois recursos, se nós admitíssemos aqui que a liberdade religiosa não permite que o paciente testemunha de Jeová possa se recusar a submeter uma transfusão de sangue,
E se nós admitíssemos, por outro lado, que a liberdade religiosa não justifica que o Estado tenha que prover um outro tipo de tratamento tão ou mais eficaz, então é triste reconhecer, mas nesse caso nós estaríamos diante de uma espécie de banimento dessa religião no país. Porque não haveria possibilidade desses cidadãos externalizarem a sua fé. E aquele que é considerado o maior sistema de saúde do mundo não poderia compactuar ou permitir algo assim. Muito obrigado e agradeço mais uma vez a atenção de Vossas Excelências. Muito obrigado, doutor Laércio Ninelli Filho.